Boa tarde, Duda. Obrigado mais uma vez pela oportunidade que a gente está aqui. Boa tarde, Roque. Uma alegria estar aqui junto com vocês. Boa tarde, Duda. Boa tarde, Moisés Rossi, todos os funcionários aqui da TV Prevê e aos telespectadores. Bom, a cidade está cheia de novidade. A gente nem sabe por onde a gente começa, né? Agora, a primeira... Vamos explorar o rock primeiro, né? Vamos. O Roque tem muita coisa para falar para a gente hoje, hein? Eu ia fazer uma brincadeira com ele, mas nem vou fazer. Não estou perguntando. Eu falei, eu vou falar o que eu ia perguntar, mas não perguntei. Porque você, às vezes, vai responder. É o rock do PT, do PSOL, que... Responde, velho. É o rock da esquerda marxista. Isso eu só estou cansado de saber. Né? Mas, o rock, a esquerda marxista no Brasil foi o primeiro que abandonou a Dilma. Agora, na sequência, né? Pelo jeito que a gente vê nas redes sociais essa semana, o Lula está se preparando para não ficar com o negativo da imagem da Dilma. Eu estou achando, inclusive, uma covardia muito grande. Então, a minha pergunta, eu já sei a tua resposta, mas o telespectador não conhece. Até onde a Dilma aguenta? Eu acredito que a presidenta Dilma, com todas as dificuldades que ela vem enfrentando, e aí as dificuldades são de vários aspectos, mas fundamentalmente é porque ela não conseguiu responder às dificuldades que o país vem atravessando sobre o ponto de vista do interesse da maioria que lhe garantiu o voto. Nesse aspecto, eu considero que a presidente Dilma vai cumprir o seu mandato. Não há nenhum motivo, não há nenhuma razão para que se faça qualquer movimento para caçar o mandato da presidente Dilma. Né? O país enfrenta dificuldade, nós combatemos sempre as políticas que foram desenvolvidas pela presidente, temos autoridade política para fazer esse combate, porque nós conseguimos e trabalhamos para eleger a presidente dentro de uma plataforma. Agora tem uma crise de natureza política e ela optou por responder a essa crise com as medidas que ela disse que não faria, que são as medidas de ajuste que atingem de maneira muito brutal a parcela mais significativa da população brasileira, que é a classe trabalhadora, né? Mas qualquer movimento hoje para se arrancar a presidente Dilma do seu cargo é uma medida, na minha opinião, que não tem repercussão, não tem base política para isso. Enfim, é mais aí uma tendência, Duda, que a gente vê muito nas redes sociais, de setores muito conservadores, né? Mas eu acho que com toda dificuldade ela vai cumprir o seu mandato. Moisés Rossi, qual a sua opinião? Olha, Duda, eu gosto muito de ouvir o Roque Ferreira porque é uma pessoa muito experiente no meio político, um batalhador, acompanha, vive a política e o movimento sindical desde sempre. Agora, eu vejo a nossa presidente cada vez com mais dificuldade para se manter, não é? O Roque disse que não vê razão, mas é claro que a gente não está acompanhando as investigações, mas os problemas da corrupção e os desvios de verba estão cada vez mais próximos e o nome dela, inclusive do ex-presidente Lula, estão cada vez mais em evidência nessas investigações. Une isso às medidas antissociais que ela teve, que o Roque já mencionou. Problema na aposentadoria, que afeta diretamente os trabalhadores, os direitos dos trabalhadores em que ela acabou se envolvendo. Eu vejo, sim, alguma dificuldade para ela se manter. Eu acho que existe um risco, sim, não é, de uma hora dessas, um documento mais contundente ser o estupim, não é, para que acabe tirando ela. Eu tenho minhas dúvidas se ela consegue se manter, sim. Eu vou dar minha opinião. Eu acho que não precisa nem ter movimento. Eu acho que ela está se enfraquecendo de uma tal maneira. E se o Lula ainda agora, de uma maneira covarde, na minha ótica, fazer o que está fazendo com ela, e acho que a saída dela, aí que nós vamos conhecer o buraco da crise de verdade.
Mas eu acho que ela não se mantém, e vou fazer até uma previsão, exagerando 90 dias. Não se mantém. E não precisa ter movimento nenhum. Eu acho que vai ser tão despersonalizado o governo dela que alguma coisa vai acontecer, com toda sinceridade. E vejo com tristeza, até porque eu acho que o grande pecado dela foi endossar todas as besteiras que o PT fez, entendeu, né? Endossar todas as besteiras que o PT fez. Eu acho que... e ela nunca foi PT, ela era PDT lá no Rio Grande do Sul, foi pro PT então o PT cortar a cabeça dela tá fácil, porque se ela virar bode expiatório tá fácil. Eu acho que não se mantém, eu acho que realmente não se mantém. Vamos admitir que você saia do PT e você perde o cargo, ou tem maneira de lutar para não perder o cargo? Tem maneira da gente lutar para manter o mandato. Tem. Porque, na verdade, o Duda, você me conhece há muitos anos. Várias vezes eu tive a oportunidade de vir aqui e expressar a nossa posição contrária à plataforma que o partido vinha desenvolvendo desde a primeira eleição. E é importante a gente dizer isso, porque quando o Lula ganhou a primeira eleição, todas as correntes internas do PT foram chamadas a Brasília, pelo Luiz Dulce. E o objetivo era que todas as correntes integrassem o governo, ocupando cargos dentro do governo, seja o ministério ou estatais. A nossa organização política corretamente disse ao então ministro Dulce que nós não aceitávamos participar de cargos, ter cargos de ministérios, porque a gente tinha desacordo com as linhas de natureza políticas mais gerais, que nós não iríamos ocupar cargo no governo para fazer luta política dentro do governo, que a gente ficava no partido, apoiaria as medidas que fossem de interesse da maioria e continuaríamos o nosso trabalho dentro do partido para que o partido pudesse caminhar numa direção que o mantivesse ainda fiel aos seus princípios originais. Fizemos isso por um longo período, né? Tomamos a decisão num Congresso Nacional de deixar o Partido dos Trabalhadores e vamos lutar para manter o nosso mandato. Existem possibilidades de fazer isso, né? Porque no nosso entendimento, quem rompeu com o princípio programático, com a Carta de Princípio do dia 1º de maio de 1979 e com o Estatuto do Partido, foi a atual direção do partido no governo, né? Então é um debate que a gente vai fazer com muita serenidade, com muita tranquilidade, sem nenhum atropelo. Bom, vamos no assunto do dia, né? A história do chorume aqui, da Lagoa de Chorume. Até onde a cidade vai aguentar esse episódio de tratamento do chorume, esse absurdo do aterro sanitário, com tanto erro, mas não aparece quem é o culpado pelos erros. Vocês dois que estão na Câmara, eu acho um verdadeiro absurdo. E agora ainda mais essa aí, parece-me que ainda estavam pagando para tirar o chorume um valor muito mais caro do que era no mercado. Até onde e de quem é a responsabilidade? Tem um montão de conversa por baixo do pano, mas eu quero ouvir de vocês. Conversa do tipo que até que na Endurbe tem um terceiro coluna que faz o jogo na Endurbe, fazendo interesses de um outro vereador. Eu quero saber realmente se dá para falar para o povo ou tem que manter oculto aonde vai parar esse episódio do chorume. Moses. Duda, o grande problema que Bauru vive é o problema que todas as cidades em que a base do governo ela é muito grande na Câmara Municipal. Nós vivemos esse problema. Então, o que acontece? A função básica do vereador hoje ela não pode ser exercida, que é a de fiscalizar o governo. Não é? Todo mundo é base do governo na Câmara. Então, você tenta estabelecer aí um processo investigatório, você não consegue porque ninguém assina, ninguém autoriza e, claro, para o vereador estabelecer um procedimento investigatório precisa de 6 assinaturas. E como todo mundo é base do governo, ninguém assina. Então você não investiga, você não atribui responsabilidade a ninguém, ninguém é descoberta a culpa de quem porque não foi investigado. Isso aconteceu no caso do
Caso Lacon. Do caso Lacon, do caso do próprio depósito dos resíduos sólidos, né, que venceu o prazo, nós estamos aí em via de não ter onde colocar o lixo, não é? E assim por diante. Quer dizer, nós não temos como estabelecer o culpado. Seria fácil numa investigação. Você abre uma investigação, chama desde o pequeno até o prefeito, não é? Aquele que sabia e não tomou providência é culpado. Porque, veja bem, quando deixar Bauru correr o risco de estourar uma lagoa de chorume, que é grande, a poluição que vai causar no meio ambiente, a multa que vai sofrer da CETESB, tendo conhecimento que isso pode acontecer, tivesse chovido no final de semana, tinha estourado. Entendeu? Então é um risco muito grande, e isso aí é uma improbidade administrativa violenta, não é? A nível de cassação de prefeito. Se ele sabia, agora nós não temos como descobrir quem sabia. O prefeito sabia, a secretária sabia, o presidente da Endurbe sabia, ou só o diretor sabia, ou nem ele sabia, ou todo mundo sabia. Só uma investigação. Eu vi uma explicação do presidente da Endurbe, um absurdo. Diz que a lagoa cresceu mais rápida do que teria que crescer. Quer dizer, é como que se você não tem condição de calcular o volume de um recipiente e aquilo que você joga, né? Cresceu muito mais rápido, não era para ter enchido. Quer dizer, eu achei essa... Ele deve ir lá uma vez por ano, né? Claro. O ano passado não estava crescendo, então... Não é assim, tem técnico lá o dia inteiro vendo aquilo crescer. Brincadeira isso aí. O que você acha, Roque? Esse é um problema recorrente, Duda, e nós temos aí que analisar isso sobre vários aspectos. Primeiro, que o município não tem conseguido dar respostas antecipadas a problemas que vão surgindo. O município tem sido reativo em todas as suas ações. Segundo, como o vereador Moisés Rossi colocou, essa licitação para a retirada do chorume via tanques, né? A licitação não foi feita, não se discutia por que não fez a licitação, o processo estava lá com o doutor Amauri, e ontem, aparentemente, ficou claro que não foi feita a licitação porque a Endurbe não dispunha de recursos, né? Então o chefe do executivo não teria autorizado. Então, na verdade, Moisés, a gente que está lá na Câmara, a gente pode falar, Duda, sobre fatos concretos, né? Sobre fatos concretos, mas é importante a gente também sempre dizer, o Nico Mondelli é uma figura muito cordata, muito gentil. No plano pessoal, nós não temos nenhum problema com o Nico. Entretanto, o Nico, na Endurbe, ele parece que foi dada a ele a função de rainha da Inglaterra. Ele tem a presidência, mas, de fato, o Nico ele sofre um cerceamento muito grande por setores dentro da Endurbe, né? E isso é ruim para o município, é ruim para a população, é ruim para os próprios servidores da Endurbe. Porque as empresas públicas, elas não podem ser usadas, serem utilizadas, né? Infelizmente isso é regra comum no país, como feudos de outros interesses, né? Então é importante que na Câmara a gente faça discussão, o vereador Moisés Rossi tem sido lá um parceiro nessa questão da fiscalização, né? E infelizmente também, Duda, muitas vezes se fala e se pressiona, se faz discurso muito violento na tribuna, mas dentro daquela lógica, né? Infelizmente da lógica do parlamento, eu vendo dificuldades para comprar facilidades, né? E infelizmente quando o parlamento é transformado num grande balcão de negócio, essa relação do executivo com o vereador indicando gente para trabalhar em prefeitura, trabalhar em autarquia, trabalhar nisso, trabalhar naquilo, fica muito difícil você atuar de maneira mais serena, mais tranquila. Porque uma SEI não caça ninguém, Duda. A SEI só mostra. Ela investiga, né? Colhe os elementos necessários e aí depois sugere o que tem que fazer. Agora, toda vez que você tem que fazer uma SEI para investigar, né, um problema mais complexo, dar uma resposta para a sociedade, rapaz, é uma força-tarefa naquela Câmara que quase não permite isso, né? Não permite você fazer nada. Uma SEI não está impondo nada a ninguém. Ela quer investigar. A função do vereador hoje é investigar. Projeto de lei, Duda, é muito difícil a gente apresentar um projeto de lei que tenha substância, né? Então, às vezes a gente fica meio irritado, né, Rossi? Fica meio irritado, porque você quer trabalhar de outra forma e acaba não conseguindo. Ô, Roque, né? Se o Nico não manda na Endurbe, quem manda na Endurbe? Quem é o primeiro-ministro da Endurbe?
Rapaz, o primeiro-ministro da Endurbe, é difícil você dizer quem é o primeiro-ministro da Endurbe. É muito difícil, mas como eu sempre digo as coisas como são, o ex-vereador Renato Purini tem uma influência muito grande dentro da Endurbe. Isso não quer dizer que ele possa estar fazendo atos irregulares, patrocinando isso, mas ele tem uma influência muito grande ainda dentro da Endurbe e de outros setores do município. O Antônio Carlos da Bela Vista, como você falou que não tem motivo para caçar a Dilma, tinha que ter um fato evidente, ele pergunta assim para você: como que a presidente Dilma vai escapar das pedaladas fiscais? A presidente Dilma vai escapar das pedaladas fiscais seguindo aquilo que os advogados da AGU irão fazer. Eles vão apresentar todas as contestações, né, que foram apresentadas pelo TCU. Aí é um problema mais de fundo, né, que não compete a gente de longe, que não tem acesso ao conjunto das informações, emitir um parecer com mais substância. Eu estou repetindo aqui aquilo que os advogados da AGU, que têm a responsabilidade de defender o governo, não a presidenta, né, estão colocando com bastante precisão. Moisés, o seu partido pegou a bandeira do parlamentarismo. PPS virou parlamentarista no Brasil. Qual a sua opinião, Moisés? Eu acho que a hora é chegada de nós mudarmos a forma, a estrutura, para tentar reconduzir esse país a uma administração melhor, mais eficiente. É muito mais fácil você trocar um primeiro-ministro do que um presidente, enfim. Eu vejo com bons olhos. Eu acho que deveria se fazer um plebiscito, alguma coisa parecida, e quem sabe caminhar para esse lado, pegar esse molde que é utilizado em outros países e que funciona, enfim, quem sabe não seria o princípio de uma solução para o nosso país também, para que ele pudesse voltar a crescer, ter um pouco mais de estabilidade e de segurança na sua administração. Eu, a princípio, sou favorável, Duda. Vamos ver se dá certo. O que você acha, Roque Ferreira? Eu vejo assim... A Rússia era parlamentarista. A Inglaterra tem o problema do regime. O problema do regime, ele se subordina à política, né? Por exemplo, o Brasil tem uma tradição presidencialista, né? Outros países têm uma tradição parlamentarista. É um debate em aberto que a gente tem que discutir e procurar sempre o melhor caminho. Mas o ideal realmente era um plebiscito outra vez, você não acha? Já teve dois... né? Não, teve um, acho que em 61, 62, eu me lembro. Mas esse foi logo depois do voltou golpe. Foi logo depois do golpe que deram... Não, antes do golpe. Não, antes do golpe. Quando o Jango renunciou, o Jânio renunciou, o Jango estava na China. Isso. Aí deram um golpe. Estava voltando para o Brasil. Aí deu o primeiro golpe no Jango, que os militares não queriam a posse do Jango, e o Tancredo Neves... Mas teve um plebiscito. O Tancredo contribuiu, foi o primeiro-ministro, né? Isso. E logo depois houve o plebiscito para saber se era presidencialismo ou parlamentarismo. O Jango ganhou o presidencialismo. O Pedro Valentim, ele fala: vereadores e professor Duda, é fato quase que consumado que vai ter a redução da maioridade penal. Para mim, consumado. No entanto, a medida não pode ser somente punitiva, tem que haver a inclusão dos jovens na sociedade. Como, por exemplo, o ensino integral da primeira série até o terceiro colegial. Precisa de dinheiro, Pedro. Nós temos 200 milhões de habitantes. Agora não nos esqueçamos que esses jovens vão estar liberados para dirigir e para beberem. E isso não está sendo muito discutido. Eu vou responder só mais uma coisinha. Esses jovens já estão dirigindo sem carta e bebendo. Hoje, o maior problema de escola, a molecada com 15, 16 anos já começa a beber, já estão fazendo. Agora para vocês. Duda, particularmente eu sou favorável à redução para 16 anos. Eu entendo que o jovem nessa idade, ele já tem discernimento, já tem condições de arcar com a responsabilidade dos seus atos e, infelizmente, é a minoria, mas aqueles que se envolvem pelos caminhos equivocados da vida, eles se aproveitam dessa faixa dos 16 aos 18 anos. Muitos traficantes aliciam jovens nessa idade porque sabem que não tem represália. Eu acho que deve diminuir. 16 anos é homem. Homem. Sabe que eu me baseio? O Roque vai falar também. Acho que você está certinho.
Eu me baseio. Primeiro, eu estou dentro de escola. Cara com 16 anos, ele já tem as qualidades e os defeitos de um adulto hoje. Em segundo lugar, os países mais importantes do mundo, que vão Japão, China, vamos for até Cuba nessa história, Rússia, é 16. Claro. E alguns é até 14. Está na hora do Brasil olhar lá fora também, olhar o que civilizações melhor que a nossa fazem. Parar com isso de achar que o nosso legislador é dono da verdade. Então, se você é a favor. Eu sou a favor. E você, doutor Roque? Sou contra. E vou explicar por quê. Eu acho que esse tema é um tema extremamente complexo, respeitando todas as opiniões. Vários países do mundo que já adotaram essa medida estão revendo essa posição. Por exemplo, vários estados nos Estados Unidos estão elevando a redução da maioridade penal para 18 anos. Não é a imputabilidade para 18 anos. A Alemanha começa a discutir agora a mudança na legislação. O problema é que no Brasil, nós estamos falando da Alemanha, onde basicamente todos os direitos sociais foram praticados. O Estado que aprovou o ECA não cumpriu 10% das responsabilidades do ECA. Então ele está buscando a saída mais fácil. Nós vamos fazer o encarceramento em massa, o encarceramento vinculado a um processo de privatização também das prisões. Eu considero o seguinte... Nós não estamos falando de privatização de prisão. Sim, nós temos que falar de tudo. Nós temos que falar de tudo. Outra coisa, um país que nem o nosso, um Estado que nem o nosso, não tem autoridade moral e política para propor uma medida dessa. Porque as estatísticas estão aí, só não enxerga quem não quer. O alvo prioritário dessas medidas serão os jovens pobres e os jovens negros. Esse é o alvo prioritário. E se a gente se debruçar sobre os dados, nós vamos ver que crimes de natureza violenta, nessa faixa de idade, os dados estão todos aí. Não passa de 0,75%. Então nós temos que fazer um debate muito mais profundo sobre isso. Está se aproveitando um momento da sociedade que foi muito bem preparada no senso comum para vender a falsa ideia de que a redução da maioridade penal necessariamente implicará em maior segurança e combate à violência. Isso não existe, não existiu em nenhum país do mundo. Mas eu não penso assim. O que eu acho que não vai resolver o problema, mas vai ajudar. Vai ajudar. Cara com 17 anos e 11 meses, ou então aumenta o tempo desses caras ficar numa prisão especial. Entendeu? O cara vai lá, fica 3 anos e está na rua, matou, estuprou, jogou de montanha, deu pedrada na cabeça, com 16, com 17 anos. Quer dizer, é um verdadeiro absurdo. E se fizer... O Champinha não saiu até hoje. É o único caso, porque a mídia explorou demais. Não tem mais casos, Dudu. Não tem mais nada, casos. Então cita outro. Tem vários casos. Não é nada. Tem vários casos. Ó, agora esse debate aqui é fora de série, hein? Esse daqui... Hoje, onde a gente vê todo dia, hoje mesmo tem aqui, lá no shopping, a câmara do shopping vai dar para descobrir quem é os caras que assaltaram o shopping. Bauru não tem nenhuma câmara em Bauru. Eu acho um verdadeiro absurdo o prefeito não ter providenciado isso, a Câmara não cobrar do prefeito. É um telespectador lembrando aqui, o Antônio da Bela Vista. Um lembrete ao professor. Quer dizer, lamentavelmente... Os locais onde os maconheiros frequentam, o maconheiro ainda é fichinha perto de quem fuma crack hoje em dia, né? Entendeu, né? E nós não temos câmara em Bauru. É mais uma derrapada da administração do prefeito? Nós já deveríamos ter, nós temos pontos bastante complicados na nossa cidade que poderiam, não é, estar abastecidos com esse equipamento, facilitando, não é, o trabalho de repressão e, enfim, trazendo maior segurança para a população. Mas, na verdade, do nosso grande problema é a banalização da violência. Hoje em dia, assaltou lá o posto com revólver, virou uma coisa corriqueira, uma coisa normal, entendeu? E antigamente era uma coisa absurda, um assalto a mão armada era uma coisa... Então, essa banalização
e a falta de punição. Nós não temos onde pôr os caras, o governo faz de tudo para botar o cara na rua, para soltar, para deixar ele fora do presídio porque não dá alimento, o prejuízo é menor, o gasto é menor. Enfim, eu acho essa parte ainda mais complicada. Eu acho que a hora que cada um começar a responder pelos seus atos, a criminalidade diminui. O problema é que o cara, ele quer fumar crack, ele vai lá, assalta o posto, compra o crack, fuma, Moisés, não acontece nada. Mas já está aprovado. Cidades que está bem de Câmara, o índice de criminalidade reduziu. Não, sim, com certeza, com certeza. Porque uma coisa por exemplo, a Praça Rui Barbosa, poder se frequentar outra vez a Praça Rui Barbosa, entendeu? Pegar esses pontos e realmente botar a Câmara. O que você acha, Roque? Veja assim, eu acho que política de segurança, ela envolve vários aspectos, né? Para você fazer a instalação de câmaras de monitoramento numa cidade, você tem que ter centrais de monitoramento, né? Mas as cidades têm. Sim, eu sei que tem. Isso implica investimento, implica recurso, implica ações combinadas, né? Enfim, poderia ser uma medida para ampliar essa sensação de segurança, coibir, né, essas ações mais violentas, né? Mas a gente precisa ter uma política mais profunda, porque o município se afasta muito da questão da segurança, viu, Rossi? Mas enquanto não tem essa política profunda, mesmo que o Valentim falou agora, tem que entrosar, claro. Mas não é por isso que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Sim, agora vai desenvolvendo uma política mais profunda, uma sociedade onde todo mundo cumpre as suas funções, não precisa nem de justiça. Agora, aonde ela existe? Acho que nem no céu. Esse sistema de monitoramento por câmara implica uma demanda de recursos, né? Implica um trabalho mais sistemático, né? Enfim. Ó, o primo Mangelardo, olha lá, o primo vai ser candidato a vereador outra vez. Sim. Olha lá. Aproveitando a presença do vereador Roque Ferreira, um esquerda marxista convicto, gostaria que ele dissesse em que países da atualidade a esquerda marxista governa e qual a situação da população nesses países. Ô primo, a esquerda marxista, ela é uma corrente de pensamento, nós não somos governo, né? Nós somos uma corrente de pensamento, nós integramos uma corrente internacional que tem seção em vários países do mundo. Então, nós não governamos. Se a gente governasse sob o ponto de vista do marxismo, teria mudado toda a estrutura. Vocês já não governaram 70 anos a Rússia? Já? Não. Ninguém governou a Rússia 70 anos, né? O que houve na Rússia foi uma revolução em 1917. O Lenin, naquele processo de transição, adotou medidas reformistas e capitalistas com a ANEP. Depois a Revolução Russa foi degenerada pelo stalinismo. O stalinismo não tem nada a ver com o marxismo, ao contrário, ele foi a degeneração do marxismo. O marxismo é uma ciência que analisa a sociedade. Então, existe essa confusão mesmo entre o stalinismo e o marxismo e o socialismo, mas nós estamos muito apartados desses setores, né? Eu vejo, por exemplo, partidos sociais democratas que criaram a política do bem-estar social, como os países na Europa, inclusive para se contrapor àquele processo revolucionário que você conhece muito bem, hoje estão literalmente falidos. A única coisa que eu posso te dizer, primo, é que o sistema capitalista, no estágio que chegou, não tem mais nada a oferecer à humanidade, a não ser as barbáries que a gente está conhecendo. No mundo hoje tem 65 guerras. É verdade. Pedro Valentim dá um lembretinho aqui, ó. Não estou me referindo nem ao Moisés e nem ao Roque, mas alerto que vereadores não têm imunidade para prevaricar. Alguém quer falar alguma coisinha rápida? Ele disse que não está falando com vocês. Eu vejo assim, o Duda, o que é um vereador prevaricar? O vereador, ele só pode prevaricar se ele tem conhecimento de um ato lesivo, né, criminoso ao interesse público, né, se ele participa disso. Na Câmara Municipal, a gente procura trabalhar, cada um com as suas convicções, né, sobre o ponto de vista mais geral, mas procurando ter a nossa retidão de caráter e o nosso compromisso. Se eu particularmente souber e tiver os elementos necessários em mãos para apresentar uma denúncia contra um vereador, nós o faremos. O problema
que nós também temos que entender que a gente não pode estar toda hora lançando suspeição sobre as pessoas sem ter prova concreta de algum fato, de algum caso. Eu acho que o Pedro Valentim está se referindo ao fato dessa pouca disposição da Câmara de investigar o que acontece exatamente na cidade. Mas, enfim, aí cada vereador vai alegar o seu entendimento, né? Eu entendo que não é dessa forma, que não houve isso, que não houve aquilo. Quem deve favor para o prefeito e não concorda com nada está prevaricando, claro, óbvio, né? É por aí. Isso que ele está dizendo. Em cima até do que o Roque falou. Vereador... Mas é o duro, o difícil é você materializar isso. Isso, o difícil é isso. Ó, aqui, Breno da Vila Falcão, será que é o Brenão? Quero parabenizar o Duda por ontem ter levado o deputado Celso Nascimento. Eu achei que foi uma das melhores entrevistas até agora. E que o Duda traga ele de mês em mês. Não, quem ocupa cargo... Vem na TV Prevê mesmo, se não for de mês em mês, é de 40 em 40 dias. Só o Pedro Tobias que não vem, porque ele está acima de tudo que existe na Terra, ele está no céu, ele realmente, TV Prevê convida e ele não vem. E é bom o político vir, porque é uma forma da sociedade usar o seu programa, pressionar, reivindicar, cobrar o político, enfim, é importante. E agora ele continua aqui. E o Duda está em frente de um dos maiores oradores políticos, que é o Roque Ferreira, que é uma linha do Tidei e do Almino Afonso. Você sabe que eu entrevistei o Almino Afonso no comecinho da TV Prevê. O Almino inteligentíssimo. É uma figura, assim, que era muito... Como te comparar com o Almino Afonso, hein? Eu fico orgulhoso, eu não tenho essa competência do Almino Afonso, não, mas eu tive a oportunidade de conviver com o Almino, com o Tidei de Lima. O Almino Afonso é uma pessoa muito... culta, inteligente, né? E um homem da educação, né? É sempre muito paciencioso, né? Então a gente aprende as coisas boas, né? Essas escolas lá no Rio de Janeiro, quem criou foi ele. O Almino Afonso criou. O Marivaldo, nosso grande amigo. Boa tarde, querido professor Duda, entrevistado. Roque, você não enxerga a atual conjuntura do PT semelhante a um barco afundando e os ratos querendo deixá-lo? Não está faltando um pouquinho de moralidade dentro do partido para tentar encontrar soluções ao invés de simplesmente abandoná-lo? E o Marivaldo, antes do Roque responder, ontem o Lula falou, militante do PT só pensa em ter cargo. Só pensa em... O próprio Lula está falando isso, ele que criou isso. Roque. Eu gostaria de dizer o seguinte, eu estou há 37 anos no PT, há 37 anos dentro do Partido dos Trabalhadores e nunca tive posições muito confortáveis dentro do PT. Tenho uma opinião, saí do Partido dos Trabalhadores, movido pela pressão de natureza eleitoral, porque muitos não terão a coragem de travar um debate na rua, sobre o que está pautado pelo senso comum é uma coisa, é o que fez a Marta Suplicy de maneira muito oportunista. Outros militantes que estão antes, agora e poderão ocorrer mais à frente, que estão saindo do PT, são por razões de natureza política. Muitos militantes acreditavam que o Congresso do partido pudesse rever a degeneração que o próprio partido sofreu para atender esses determinados interesses. E isso vai ocorrer, isso não é oportunismo, não é rato, não é nada. Isso é uma discussão de natureza política. Quando você esgota a possibilidade dentro de um partido, você faz isso de maneira honesta, franca e direta, né? Então foi isso que foi feito, a esquerda marxista saiu, depois de um longo processo de discussão, outros setores provavelmente deverão sair e isso é muito ruim. A esquerda marxista tem cargos no governo do PT? Nenhum. Não dá para aceitar cargo, Duda, por uma questão de princípio. Você aceita o cargo, você tem que defender o governo. Acabou. Se você não... Nesses 12 anos nunca teve? Nunca teve um cargo dentro do governo. Nunca. Nenhum cargo, seja do mais simples ao... O Valdir da Vila Celina, ele fala assim, a Endurbe veio a semana passada entre a rua Mário Gonçalves Junqueira e a Alexandre Fávelo, né? Isso. Eles colocaram pouca sinalização. Simplesmente
uma placa de pare e mesmo assim os carros não os respeitam. Qual seria a solução? Essa ali da região da Vila Celina, né? Nos bairros nós estamos tendo muitos problemas com relação a políticas preventivas de trânsito, né? Posso passar no local, que é perto de onde eu moro, verificar a situação e tentar propor para a Endurbe, né, uma solução mais eficaz. De repente, um obstáculo de solo para diminuir velocidade, enfim, uma dificuldade na conversão para a pessoa fazer mais devagar. Enfim, soluções tem, né? Precisa encontrar essa rua, a melhor vocês conhecem essa rua? É bastante movimento, É bastante movimentada, Duda. Onde que é essa rua? É aqui perto do Bosque da Saúde, na Vila Industrial, perto da Vila Celina, ali no Parque Viaduto. Agora, a maior sacanagem em Bauru, foi bom falar em trânsito, viu? Mas eu acho que não é culpa da Endurbe, porque lá eu tenho a impressão que é DR. Aqui em Bauru, os lugares hoje, e achei uma grande coisa, é tudo 50 quilômetros, 50, em alguns lugares até 60. E tá nós não temos vias de tráfego. A hora que você sai para a estrada de Marília, ali pelo Campo do Noroeste, você passa o Trevinho, dali 200 metros, então você passa o Trevinho, o carro você fez, ele já está nos 50. Elias Miguel Maluf. Elias Miguel Maluf. Botaram um semáforo com uma câmara cobrando multa a 40. É a única câmara 40 na cidade de Bauru. Entendeu? É um verdadeiro absurdo. Não tem jeito de você não passar a 50. Outro dia, não é porque eu fui multado, eu passei lá a 49 e fui multado. Tem que prestar, tem que sinalizar, né? Mas quem que vai prestar atenção? E outra, naquele lugar ali não é lugar de cruzamento. Mas por que 40? Põe 50 então, igual as outras. Ali é um lugar para 60. Nossa, já é tranquilamente. Quase uma autopista. E outra, na Avenida das Nações Nova lá, que já aquela retona bonita, 60. Eita. Mas tinha que ser 80, não tem o que discutir. Na avenida ou nas variantes? Não, na avenida mesmo, 60 quilômetros. Porque não tem cruzamento. Né? Nada, não tem cruzamento, então, não tem nada. Rock, no meio da coisa, 60. Um farol, 60. É umas coisas que... e há um boato aí de que a prefeitura é tudo para multar hoje, né? Está multando empresas, está multando um montão de gente aí para fazer caixa. Depende das empresas, viu, Duda? Tem umas que merecem. Não. Claro. Tem umas que não recebem multa nenhuma. Nunca. Ah, tá assim? Eu já ouvi dizer, um cara me ligou, estou falando nem um cara só. Disse que levaram 3, 4 multas lá e... Sei lá, mas também está aí. Se o Rodrigo quiser vir falar sobre isso, nós estamos às ordens aqui. A Irene das Camélias. Que ela agora... Não sei para quem ela vai votar. Ela fala, diz que gosta demais de vocês dois, pois exerce um ótimo trabalho na Câmara e os dois têm o meu respeito. Agradece aí, né? É bom saber que tem algumas pessoas que acompanham o trabalho, né? Dona Irene, afinal de contas, se os dois forem candidatos a vereador, em quem a senhora vai votar, Dona Irene? Você viu como é duro ter voto de vereador? Não é fácil, não. Não é mole, não. É corpo a corpo. Eles costumam dizer o seguinte, o marido vota em um e a mulher vota no outro. Eles dividem o voto. Tem várias famílias que me falaram isso. Ao Reginaldo da Vila São Paulo, muito culto, Reginaldo. Boa tarde aos professores e convidados. Moisés, eu sempre me divirto à beça quando eu vejo nesses programas os candidatos do PT defenderem e apoiarem investimento do governo federal, como nos países Cuba, Venezuela, Bolívia e o perdão de milhões em dívidas dos países africanos. Na sua opinião, o senhor vê isso como trágico ou cômico? Qual o seu ponto de vista? Eu vejo como trágico, Duda. Eu acho que, nossa, a gente tem tanta carência, o Brasil sofre tanto, tem tanta coisa para ser feita, Bauru precisa de tanta coisa, né? Nós temos a inundação das Nações Unidas ali, que vive causando um transtorno tão grande, é muito caro consertar aquilo, tem conserto, mas é muito caro. E a gente fica triste quando a gente vê que outros países estão sendo beneficiados, não é? Com empréstimos, enfim, com auxílios do nosso país, enquanto isso poderia estar aqui, né? Está vindo para Bauru, sei lá, para o nosso Nordeste, que sofre tantos lugares do nosso país que precisa. Enfim, eu acho trágico. Você não fala nada, porque você que foi acusado, então não, eu não pediram para o Moisés falar. Não, eu não fui acusado, eu respeito a opinião do Moisés,
Mas a economia, Duda, você é um empresário, você sabe que a economia é um negócio muito dinâmico. Verdade. Né? Quando se fala de investimentos, as pessoas têm que entender que quando uma empresa brasileira, só explicando, recebe recursos e vai fazer um investimento, ela gera empregos numa cadeia. Ela gera empregos numa cadeia, né? Essas discussões, elas têm muito de ideológico e pouco de empresarial, porque a maioria desses investimentos, quem defende esses investimentos é o centro do empresariado no Brasil, que é a Ciesp, Fiesp, enfim. São debates, é a lógica do mercado, né? Agora, é uma discussão em aberto que a gente pode fazer, né? Agora, em relação aos países africanos, o Brasil tem muita dívida com os países africanos. Mas só que nós estamos pagando muito caro essa dívida. Vereador Moisés, mas eu quero que os dois respondam isso. Interessante isso aqui, ó. Quem que está mandando? O André Gonçalves. Gostaria que falasse sobre o projeto de unificar nomes em alguns bairros da cidade. Onde moro, por exemplo, no Higienópolis, só na minha rua temos 3 nomes de bairros diferentes. Tem tudo isso, né? Tem. Isso. Na verdade, Duda, é uma iniciativa popular. Vários dirigentes de associações de bairros estão se unindo em prol de um projeto de lei que determine legalmente todos os bairros da cidade. É isso que está acontecendo. Porque não existem bairros em Bauru. Bauru é um monte de casas, não existe delimitação nenhuma por lei. Não existe uma lei que defina esse bairro e tal, começa, termina onde. Não tem. Nós temos loteamentos e aquele grupo de casas passou a ter aquele nome, só que um mistura com o outro. Então acontece isso, na mesma rua, vários nomes de bairros. Por que não é feito isso daí? Porque o executivo tinha que fazer isso e nunca foi feito. Não existe nenhum bairro em Bauru, então precisaria delimitar. Isso? Você precisa de uma lei chamada Lei do Abarramento. Essa lei do abarramento vem sendo discutida, é algo que já estava previsto no Estatuto das Cidades, uma série de outras coisas. Isso também é muito comum ali na região da Bela Vista, todo mundo fala Bela Vista, né? Aqui na região da Vila Bela, Vila Falcão, o pessoal não sabe que tem a Vila Marta, mas tem a Vila Marta. Então isso vai delimitar, vai organizar a cidade, né? E as pessoas vão poder, então, ter esse planejamento feito, situação por situação, bairro a bairro. Agora, a gente espera que o projeto de lei possa chegar à Câmara, né? Realizar as audiências públicas que tem que ser realizadas e a gente votar para organizar. O ideal seria que isso viesse do Executivo, que tem técnicos para fazer isso. Divide a cidade em macros bairros, como as bacias hidrográficas, por exemplo, e depois divide dentro desses macros os micro bairros. Não é? Aí isso aí seria ótimo para o Correio, para o IBGE, para a Polícia Militar, para o SAMU. Todo mundo teria um direcionamento muito mais fácil e muito mais direto nos bairros. Hoje em dia, infelizmente, existe uma certa bagunça com relação a isso. Bom, já explodimos o tempo já. Roque Ferreira, o que mais você gostaria de falar para o seu telespectador? Já que você não respondeu se você vai para o PSOL, para onde que você vai? Eu não posso, essa decisão é coletiva, né, Duda? Eu milito coletivamente, não é uma decisão individual, de acordo com as melhores facilidades, né? Mas eu gostaria de agradecer, mais uma vez, estar aqui na TV Prevê, agradecer a presença partilhar aqui com Moisés Rossi e poder estar prestando contas do nosso mandato, da nossa atividade para a população, né? Obviamente, sempre a gente vai contrariar uns, né, agradar, mas o importante é a gente manter o princípio da gente e fazer aquilo que a gente acredita. E aproveitar aqui também, do que você me permitir, mandar um abraço aí para o meu amigo Henrique Peraz de Aquino, que hoje está completando 55 anos. O Henrique está fazendo 55? Henrique está fazendo 55 anos hoje, né? De registro, mas vai nosso abraço para o Henrique. Está novo, Henrique. Eu achei que você tinha uns 80. Nosso abraço aí para o Henrique e para todos aqueles também que completam e fazem aniversário na data de hoje. Né? Que dia? Hoje é 23 de... 23 de julho. O Henrique manda aqui falando onde é a cervejada que eu vou comparecer lá. Moses. Duda, agradecer a oportunidade que você dá para a gente, agradecer o Roque, dizer para ele que saindo do PT, o PPS está de portas abertas. Já foi partido comunista, já o PPS. Já está vendo, né? Enfim, Duda, agradecer a audiência, enfim, é uma grande oportunidade para a gente poder estar aqui expondo as nossas ideias, o nosso trabalho. Obrigado. Roque, prazer te ter aqui, viu? Duda. Bom, tá aí. Agora, uma coisa é verdade. É a primeira vez que o Lula ganhou, eu votei no Lula. Né? Eu votei no Lula.
E a primeira entrevista do Roque aqui na TV Prevê, ele já falou mal do Lula desde aquela época, né? O Roque sempre foi PT, claro, por pragmatismo político, não tinha saída, mas realmente a gente sabe, a gente que acompanha o Roque, ele sempre teve uma postura distante dos tipos de práticas exercidas pelo governo do PT no Brasil. Então eu acho que o Roque se elegeu pelo PT, mas nunca foi governo do PT. Você quer corrigir alguma coisa? Não, Duda, tá certo. A gente tem que dizer a verdade, claro, né? A política está tão desmoralizada no Brasil que a gente precisa sempre procurar dizer a verdade e arcar com as consequências. O Roque é marxista. Agora, aquela pergunta do primo foi muito boa. Onde que tem marxismo? Tem, primo, em tribos indígenas, tem. Né? Lá é tudo comum. Lá o comunismo primitivo. Primitivo. Isso, que foi uma tese dos idealistas, claro, do comunismo primitivo. Foi. Na verdade, mas o importante é o seguinte, a TV prevê. Tem umas pessoas que quando eu trago você aqui, me criticam, por que você traz o Roque Ferreira? Porque eu conheço o Roque Ferreira, eu penso completamente diferente do Roque Ferreira hoje, em termos de marxismo, leninismo e etc. Mas uma coisa eu não vou tirar do Roque Ferreira nunca. O seu caráter é um caráter exemplar para a cidade. Não sei até onde se pode se criticar se é oportunismo ele sair do PT e manter um cargo do PT. Isso é problema do PT. Se vai caçar o Roque, se não vai caçar o Roque. Mas maracutaia e pedir emprego, eu nunca vi o Roque fazer isso nos 12 anos de governo do PT. Essa é uma grande verdade. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.